Flor da Serra é o palco do momento. Aos meus amigos e seguidores, muitos moraram por aqui, com certeza deixaram uma marca fantástica, tanto na escola, na igreja, grupo de jovens, amizades verdadeiras deixadas aqui. E por que não voltar por aqui de vez em quando, né, para rever os amigos, para rever a nossa Flor da Serra. Este é o nosso palco do momento, mostrando para os nossos amigos que deixaram a nossa região de Boa Vista Aparecida e em busca aí de uma melhor qualidade de vida, porque não uma profissão, né? Algo aí para o nosso futuro. E quem sabe um dia retornar, né? Para rever os amigos e quem sabe alguns morar de volta aqui na região de Boa